em primeiro lugar, cumprimento muito especial ao Suso, que está aqui connosco. Pena também que não tenhamos aqui o Jefferson, seria uma perspectiva a nível já mais macro, a nível mundial, internacional de educação, mas de facto o trabalho dele, agora em África, com certeza que estará com alguma dificuldade. Aliás, ele contactou-nos há pouco de conseguir entrar aqui na plataforma e seguramente também, olhem, aqui está uma das diferenças entre o Norte e o Sul, neste caso do nosso planeta, onde efetivamente os penalizados são sempre são os mesmos de sempre, como sabemos, e aqui também, às vezes, nestas pequenas coisas, confirmamos isso mesmo. Nós hoje não estamos nas melhores condições técnicas, dizer que nós chegámos ontem completamente estourados de 738,5 km, mais que isso, 800 km, porque andámos sempre pelas várias localidades onde passámos, na Estrada Nacional 2, a deslocar-nos junto às escolas, com os nossos colegas, com os professores que estão nas escolas. O sindicato é isso, o sindicato não são os dirigentes, o sindicato não são os delegados, o sindicato são os professores, e nós quisemos ter uma ação, não era necessariamente uma ação de greve, uma ação de massa, mas era uma ação que levou os problemas dos professores e a sua necessidade de resolução do norte a sul, pela Estrada Nacional 2. Também quisemos ir por uma zona que nem sempre é aquela onde é mais fácil nós irmos, porque é no litoral que há mais concentração de professores. Não, ali no interior estão os problemas, muitas vezes agravados, dos professores que estão no litoral, porque estivemos em zonas recônditas, afastadas, com colegas muito afastados das suas residências, a darem uma resposta em comunidades, muitas delas já em clara fase de desertificação, de declínio, pouca população. Estivemos num agrupamento de escolas, no Conselho de Goiás, já só tem 180 alunos, e é um conselho aqui do Distrito de Coimbra. Chegámos ontem à tarde, o sindicato quis ir, neste caso os sindicatos quiseram ir visitar estas escolas, levar as exigências dos professores de escola a escola, chamar a comunicação social para falar disso. Hoje de manhã já estivemos aqui também numa reunião com as outras organizações sindicais, numa conferência de imprensa, e agora estamos aqui, como disse, não é nas melhores condições, estamos no Centro de Formação do Sindicato de Professores da Região Centro. Eu e a Anabela estamos aqui na mesma sala, usando aqui até os meios do centro e não propriamente os nossos computadores, mas eu penso que se consegue ouvir bem. De início estivemos aqui com um problema grave de eco, agora acho que temos um problema menos grave, embora na mesma um problema de eco, mas eu acho que se percebe e vou falar, aproveitando o facto, desde logo, de o Suso ter feito uma abordagem sobre quais são os grandes desafios que o sindicalismo tem pela frente. O sindicalismo tem sempre desafios pela frente e é uma abordagem que, como organização irmã que a SIG Ensino é da FENPROF, era óbvio que nós não precisávamos de estar a preparar em conjunto uma intervenção sobre o sindicalismo e a perspectiva que temos de sindicalismo, porque evidentemente que elas seriam coincidentes, porque nós partilhamos a mesma ideia e temos a mesma perspectiva do que deve ser um sindicato e qual o papel que deve desempenhar, e isso confirmou-se agora no que nós aqui ouvimos. Também não é por acaso que a SIG Ensino é uma organização que está sempre presente nos nossos congressos, nós também nos da SIG, e portanto partilhamos muito esta ideia de sindicalismo, e por isso eu não vou ali repetir-me. E pensei que hoje, talvez para os colegas que aqui estão, quase 700 colegas, que será talvez preferível, e talvez seja isso que se espera também, que se fale um pouco sobre aquela que é hoje aqui no nosso país, a atividade sindical, no que ela está centrada, nas questões concretas que estão a levar os professores em Portugal a uma luta prolongadíssima, e qual é o ponto de situação e o que é que nos espera no futuro e o que é que, neste relacionamento com o Ministério da Educação, nós temos ou não temos conseguido. Eu estou só aqui a pôr a funcionar o cronómetro, que é para também não me perder por aí fora. Mas, ainda assim,
E disse-se aqui que o sindicalismo, ou algum tipo de sindicalismo, tem sempre grandes adversários. E eles não perdem uma oportunidade para tentar até dividir os trabalhadores, no nosso caso os professores, virando-se contra os sindicatos. E os sindicatos em Portugal sabem bem o que tem sido essa postura do poder em relação aos sindicatos. Ainda o 25 de Abril não ia há muito tempo e já nós tínhamos um ministro do Trabalho que dizia à boca cheia que ele mesmo havia de quebrar a espinha à CGTP e aos sindicatos. Quando dizia isto, à CGTP, estava a falar aos sindicatos que têm uma perspectiva que não é a perspectiva acomodada de um sindicalismo de gabinete, de negociata, mas que tem esta perspectiva de um sindicalismo de massa, de luta, de classe, e, portanto, era a esse que ele queria quebrar a espinha. Tivemos depois também quem advogasse, quem dissesse que, bom, este modelo de sindicalismo não vai resistir à virada do milénio. Bom, nós já estamos em 2023, já passou quase um quarto do primeiro século deste milénio, e eu penso que o sindicalismo, com as dificuldades que nós bem sabemos, que nós conhecemos, ainda assim continua a ter um papel relevante na defesa de quem trabalha, e no nosso caso, na defesa dos professores. Depois tivemos a Maria de Luz Rodrigues, socióloga, claro, e como socióloga que é, teria que dizer o que disse e afirmou que não concebia uma sociedade sem sindicatos. Nem lhe cabia na cabeça que uma sociedade não tivesse sindicatos. Depois dizia, vírgula, mas não são destes. Portanto, a Maria de Luz Rodrigues estava de outros sindicatos que não a apoquentassem toda, que, portanto, que não tivessem promovido as grandes manifestações dos 100 mil, dos 120 mil professores, as grandes greves que nós fizemos em defesa da nossa profissão, em defesa da nossa carreira, e, portanto, gostaria de sindicatos amestrados, sindicatos mansinhos, sindicatos que fossem comer à mão da senhora ministra, e isso não aconteceu. E hoje temos um ministro da Educação que acha que os sindicatos, para os sindicatos, ele tem uma grande abertura de marcar reuniões. Nós nem podemos dizer que não temos reunido muito com o Sr. Ministro da Educação. É verdade, muitas reuniões, mas como nós temos dito, não bastam as reuniões, são precisas das soluções. E isso é que tem faltado. Na verdade, aquilo que nós hoje temos é uma equipa ministerial, falando aqui no caso da educação, que se calhar, se formos ver desde o início da legislatura até agora, portanto, neste primeiro ano, a média de reuniões é capaz de andar quase em uma por mês, até sendo aqui um pouco o contrário do que aconteceu com o anterior ministro, em que nós tivemos anos, os últimos anos, 3, 4 anos, 3 talvez, sem uma única reunião, em que a nossa luta era o diálogo social, a negociação, o sermos recebidos, o eles receberem os sindicatos, e hoje podemos dizer que o Sr. Ministro é, para nesse nível, alguém que reuniões ele vai marcando. E procura até que daí resulte a ideia de que, porque estamos a ter muitas reuniões, está a haver muita negociação. Mas eu acho que o último processo negocial que nós tivemos demonstra bem o que qual é a postura do Ministro da Educação em relação à negociação. Foi este agora do chamado acelerador. E ele às vezes chama de acelerador aquele diploma, outras vezes chama corretor de assimetrias. Eu acho que o Ministro ainda não conseguiu encontrar uma definição para aquele diploma. E por uma razão muito simples, é que ele nem acelera a produção, nem corrige assimetrias. E, portanto, o Ministro tem dificuldade em ter uma designação para o diploma. Mas o que aconteceu foi que tivemos uma primeira reunião. Nessa primeira reunião apresenta um projeto de diploma legal. Queria acabar aí a negociação. Era uma reunião de ponto final. Nós colocámos um conjunto de questões, até porque era a primeira reunião, seria a única, e o documento só tinha sido apresentado ali, e pressionámos e obrigámos-o a fazer mais 3 reuniões. Uma de caráter técnico, 2 de caráter político. Ao fim da 4ª reunião, e onde estávamos sentados as organizações sindicais que estão em convergência, estas 9,
Cada organização, quando interveio, uma a uma, a primeira coisa que disse foi: Sr. Ministro, então, estamos aqui na 4ª reunião e o Sr. Ministro ainda não apresentou o diploma que resulta deste trabalho que tem estado a ser feito, a nova versão do diploma legal. Disse isto uma organização, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ao fim de 2h30, o Sr. Ministro disse assim: é um lapso meu, mas eu corrijo já. Eu esqueci-me no início de dizer que o diploma final é o que eu entreguei na primeira reunião antes dela começar. E foi isso. Fez com que a FENPRO, e não podia ser de outra maneira, dissesse ao Sr. Ministro que não lhe admitia estar ali a provocar os professores, a provocar os sindicatos, a gozar com os sindicatos, a fazer perder tempo os professores, e, portanto, saímos da reunião porque, de facto, não estávamos ali a fazer nada e também precisávamos de demonstrar com clareza à sociedade portuguesa e aos professores que este Sr. Ministro é alguém que finge ouvir, que finge discutir, que finge negociar, mas que, na verdade, aquilo que ele está hoje a fazer é não só a manter, mas a agravar toda a situação de desvalorização de uma profissão cada vez mais sofre por falta de profissionais. Cada uma, costuma dizer o povo, às vezes, cada tiro, cada mel, é quase a mesma coisa. Nós tivemos 3 processos negociais com este Ministério. O primeiro deles, mobilidade por doença. O que é que resultou daí? Um diploma legal completamente desumano. O que nós alertámos o Ministro para o que ia acontecer. O que nós dissemos que ele ia deixar de fora professores extremamente doentes que precisavam de ser protegidos na sua doença incapacitante. O regime, o ano passado, de mobilidade por doença, deixou de fora 3.000 professores com cancro, professores em hemodiálise, professores transplantados, professores com problemas do aparelho musculoesquelético, professores devidamente fundamentados e com relatório médico. O Sr. Ministro, a certa altura, já este ano civil, disse-nos numa reunião, porque nós insistimos sempre, ele tinha que alterar aquele regime, porque ele tinha que permitir que estes professores fossem devidamente protegidos. Demos um exemplo que 4 das pessoas a quem foi recusada a mobilidade faleceram. Há dúvidas da sua doença? Com o diabo. O Sr. Ministro disse, sentia sensibilidade para as chamadas de atenção que nós tínhamos feito. Recebeu da Provedora de Justiça 4 recomendações, que, aliás, a senhora Provedora de Justiça até nos dava nota no início, que, embora tivesse feito várias perguntas sobre este regime de mobilidade por doença ao Ministro, ele nem sequer lhe respondeu. A nós, disse-nos que estava sensibilizado para algumas das coisas que nós dissemos. E o que é que fez? Há uma semana ou semana e meia, reabriu o concurso para o próximo ano sem alterar uma vírgula. E sabendo o sofrimento que está a fazer a muitos professores. Perguntámos-nos, o senhor andou aí a dizer que havia fraudes, 20% de fraudes. Da primeira vez que perguntámos isso, numa reunião, no fim disseram-nos 20%, né? Disseram-nos, já no fim da reunião, sim, são 2 casos, tinham feito 10 juntas médicas. E da segunda, quando quisemos saber o tipo de fraude, afinal não é bem um tipo de fraude, há médicos a passarem muitos relatórios. E, portanto, a fraude é haver um médico que passa muitos relatórios. Pois, mas infelizmente, em muitas zonas do nosso país, nomeadamente no norte, no interior, haver um médico que faça relatórios médicos já é uma sorte. O Serviço Nacional de Saúde já está completamente posto em causa e, como nós sabemos, as dificuldades que vai passando para termos médicos em quantidade e, sobretudo, quando falamos aqui em doenças que exigem especialidades que são muito exigentes e que muitas vezes não há. O segundo processo foi o dos concursos. O dos concursos, o Ministro vem dizendo, bem, nós vamos vincular 10.700 professores. É verdade, vão vincular, mas nós não temos, com 1.095 dias de serviço, 10.700 professores. Temos quase 23.000. Com 10 e 15 anos de serviço. E o que é que eles arranjam? Um regime de vinculação que vinculará colegas com 4 e 5 anos de serviço, e vincula bem,
e que deixa de fora colegas com 14, 15 e 16 anos de serviço. Um regime de concurso que impõe que quem vincula vá parar a 400 ou 500 quilómetros de casa. E nós hoje não falamos de professores precários com 20 e poucos anos. Não é que esses possam ir sem problema nenhum para 400 ou 500 quilómetros de casa. Estamos a falar de um corpo docente em precariedade com 40 e tal, 50 anos. Com família e com filhos adolescentes e com idosos a seu cargo. Quer dizer a um professor lá do Norte, tu queres vincular, vais para Lisboa, para o Algarve, para o Alentejo, ele não tem condições disso. Nós encontramos nesta caravana, olha, uma colega com 12 anos de serviço, só nos disse, eu não concorro, tenho 2 filhas autistas, e eu não tenho condições para sair daqui, e vou continuar em precariedade por opção minha, se não tiver um contrato. É mais uma professora que se vai embora, porque eu não volto a esta profissão. E há N professores, eu pensei que muita malta andava nas redes sociais a dizer, eu nem vou concorrer, eu nem vou lá para longe, mas que depois concorriam. Eu fiquei surpreendido com a quantidade de colegas, com 12, 14, 15 anos de serviço, que encontramos agora em várias escolas, e que não concorreram para uma vinculação que as obriga depois a serem candidatos ao país inteiro. E, de facto, isto é preocupante, porque nós estamos a precisar de professores e não de mecanismos que afastem ainda mais professores das escolas. E agora o acelerador, a tal diploma que teve 4 reuniões e 0 alterações. Aquilo não acelera coisa nenhuma, porque para acelerar a carreira dos professores era preciso nós estarmos no sítio, termos progredido, termos recuperado o nosso tempo de serviço e estarmos onde deveríamos estar para depois acelerarmos. Mas não. Aquele acelerador, como chama o ministro, nem sequer recupera um dia dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, que são 2.393 dias. Não recupera um. E mesmo para quem estiver no 7º, 8º ou 9º escalões, que pode recuperar um ano, esse ano nem sequer recupera os 3, 4 ou 5 foram perdidos nas transições de carreira em 2007 para os titulares e em 2010, quando os titulares acabaram. Nem sequer recupera esse tempo, que foi o que deu origem às ultrapassagens em 2018. Nada. O ministro diz, está bem, mas vamos dispensar professores das vagas, ao 5º e 7º escalões. Pois, claro. E depois, para já, exclui muita gente dessa dispensa. Quem entrou na profissão nos últimos 18 anos, quem tem um dia que seja, não há nada como andar nas escolas e o sindicalismo faz-se nas escolas, não é sentados lá na sede, é nas escolas. A nossa sede tem que ser as escolas. E aí nós encontramos os problemas, e lá estava o colega que trabalhou todo o período de congelamento, que é requisito obrigatório para entrar neste diploma, trabalhou todo o período, tem 14 dias, em 2012, 2013, e entre 1 de setembro e 14 dias, até ao início das aulas, teve um horário de 18 horas, tu completou ao fim de 14 dias, e porque durante 14 dias de um ano letivo, de 9 anos, 4 meses e 2 dias, faltaram 4 horas letivas, já não faz parte do diploma, foi excluído. E estes exemplos repetem-se, uns com mais, outros com menos. Mas o Ministério até fez pior, porque é que ele vem dispensar este professor. E agora mandou uma orientação para as escolas que reduz o número de cotas, de muito bons e excelentes, para dizer assim, podem entrar na cota de avaliação. Aquela orientação que eles agora descobriram e que mandaram para as escolas, de que embora a avaliação seja feita em 4 universos de professores, contratados, professores de carreira, coordenadores e avaliadores. Cada universo tem as suas cotas, mas depois o conjunto dos 4 universos não pode ultrapassar a cota como se houvesse só um universo. Isso vai fazer com que algumas escolas vão perder mais de 10 chamadas menções de mérito, que é como lhe chamam. Mais de 10, outras 5, outras 4. Aliás, o exemplo que eles dão, com contas mal feitas, mas ainda assim perde 4. Isto quer dizer que eles vão retirar às escolas milhares de menções de avaliação, dentro da cota, que já é reduzidíssima,
e que é isso que vai pagar as dispensas dos outros colegas no diploma de dispensa de vagas. E porquê é que eles preferem dispensar os professores de vaga mas reduzir as cotas da avaliação? Porque quem tiver muito bom ou excelente, não só dispensa de vaga, como ainda vai recuperar mais meio ano ou um ano no escalão seguinte. Portanto, dispensa de vaga, e aí sim acelera, porque está menos tempo no escalão seguinte. Quem for dispensar de vaga por este diploma, não só não passa no dia 1 do mês seguinte, para o escalão seguinte, como acontece para quem tem muito bom ou excelente, mas dispensam-no de vaga, mas ainda lhe roubam mais uns meses de tempo de serviço, porque obrigam quem estiver à espera da vaga a esperar que o dia 1 de janeiro do ano seguinte, nem que tenha completado o tempo de serviço no dia 3 de janeiro do ano anterior. E, portanto, eles estão a fazer uma troca que é reduzir a possibilidade de haver mais gente a dispensar, a mudar logo no dia 1 do mês seguinte e a ganhar tempo no escalão para onde progride, por dispensar, é certo, mas roubar ainda mais tempo de serviço e não ter que bonificar o escalão seguinte. Isto é uma vigarice. A gente podia dizer, eles dão com uma mão e tiram com a outra. Não, eles dão com uma mão e tiram com as duas. E, portanto, esta é, neste momento, a estratégia do Ministério. Levar as pessoas ao engano. Dividir os professores, os que beneficiam e os que não beneficiam. Levar as pessoas a pensar que estão a ganhar alguma coisa que não estão. E esta estratégia de desvalorização da nossa profissão é uma estratégia que está a desanimar cada vez mais as pessoas. Está a descredibilizar o Ministério, é certo, mas ao mesmo tempo a levar com que os nossos jovens cada vez mais não queiram ser professores. E nós estamos tramados. E quando eu digo nós, não é nós professores, é nós portugueses, com o futuro da nossa escola. Nós tivemos este ano sempre à volta de 30 mil alunos sem os professores todos. O Ministério pode vir dizer, a Comunicação Social podem vir dizer, que prejuízo que os alunos tiveram por causa de não terem tido, de ter havido greve. Não. Os prejuízos que os alunos tiveram foi de não terem tido professores. Foi neste ano as escolas portuguesas terem aumentado em mais de 60% o recurso a diplomados que não são professores. Jovens que quiseram ser outra coisa menos professores e que talvez por falta de saída profissional ou até, em alguns casos, para poderem ganhar mais umas coroas, vieram dar umas aulas. Então, e a formação pedagógica não interessa para nada? E que responsabilidade tem um governo de saber? Então, este ano já o ano passado apresentaram-se 2.401 professores. Este ano 3.500. A partir daqui para a frente vamos aproximar e ultrapassar os 4.000 por ano. Até ao final da década vão sair mais de 30 mil professores. Estamos a falar de um universo de 120 mil, não é? É um quarto dos professores. Só agora, neste bocadinho. O que é que nós tivemos este ano? Sabemos, por exemplo, que nos cursos de educação básica, a partir de setembro, vão entrar 955 jovens nestes cursos. Nem todos os vão acabar, nem todos irão para professores, nem todos os que castigarem se manterão na profissão, mas 955 quer dizer que nem cobre os 3.500, mais um pouco até, que se vão aposentar. Então, e porquê é que isto acontece? Porque os jovens não gostam, não querem ser professores, gostam. Basta perguntar aos nossos jovens, gostam, mas não querem, porque sabem que têm uma profissão desvalorizada, uma profissão desrespeitada, uma profissão desconsiderada, uma profissão em relação à qual as campanhas em opinião pública são campanhas de desvalorização social, precisamente para poderem atacar os professores. Que a nossa carreira, neste caso, e neste momento as pessoas sabem isso, é a questão da precariedade, são as condições de trabalho, os horários de trabalho, e é um envelhecimento de uma profissão em que os profissionais correm atrás da aposentação e ela foge. E depois pergunta-se, jovens querem vir para cá, a nossa carreira, o próprio ministro é incapaz de disfarçar. Ele há dias, a propósito do tal acelerador, dizia que com este acelerador eu garanto que 60 mil professores, 60 mil, porque ele não garante para todos, 60 mil professores vão chegar ao 8º, ou ao 9º, ou ao 10º escalão.
Então, mas a carreira dos professores tem 8 escalões para uns, 9 para outros e 10 para outros? Ou uma carreira com 10 escalões? Com 10 escalões para todos. Portanto, nós temos que ficar contentes porque alguns vão chegar ao 8º, e outros ao 9º, e os sobretudos ao 10º. Mas até se chegarem ao 10º e ficarem lá 2 ou 3 anos antes de se apresentarem, e veremos com que idade lá conseguem ficar, porque muitos colegas já fizeram as suas contas e sabem que nem que permaneçam até aos 70 anos a trabalhar não chegam lá, é que isto não tem só uma implicação no salário de agora. E devia ter, porque o salário de agora deveria corresponder àquela que é a nossa situação em termos profissionais, o nosso tempo de serviço. Tem a ver com isso e tem a ver com outra coisa. Tem a ver com o nosso futuro, com a nossa apresentação. Este roubo de tempo de serviço que estão a fazer aos professores e que faz com que nós estejamos em escalões abaixo, 3 e 4 daqueles que deveriam estar. Estejamos em 3 e 4 escalões abaixo dos nossos colegas que estão na Madeira e que estão nos Açores. Quem está nesta situação, pois pergunta-se, e que pensão vai ter quando se aposentar? Como é que vai ser na sua velhice? Porque isto, agora, o que nós descontamos é que vai contar para a futura aposentação. Nós vamos ter professores que vão ficar com os 800, 900 euros. Como eu tenho dito, em alguns casos não vai dar para pagar um lar. Mas é este também o futuro que estão a criar para as pessoas agora. E por isso é que nós, quando dizemos, depois, estes foram os 3 processos negociais, mas depois tem outras provocações. O ministro, como sabe, aquela questão de haver alguns professores, felizmente poucos, porque os diretores, a maior parte, a esmagadora maioria, quase todos, não foram nessa conversa, de injustificar faltas a quem fez uma greve. Isso vai ser tudo resolvido, evidentemente. Mas é pena que não seja politicamente. É pena que o Ministro da Educação tenha relevado, justificado todas as faltas por greve absolutamente ilegal. Alguns colegas puderam, mas aí, bem, os colegas de boa fé fizeram essa greve, portanto, nós concordamos que não deve haver nenhum procedimento contra esses colegas, mas quando a greve foi da frente de muitos sindicatos, foi da CGTP, tribunais que resolvam. E vão resolver, mas isto mostra bem também a diferença e a discriminação que este ministro faz em relação a algumas organizações sindicais. Algumas que se mostram radicalíssimas, que se mostram os campeões da luta, mas que dão um jeito especial ao Ministério. Olha, deram um jeito para que o Ministério hoje vá convocando serviços mínimos. Felizmente os tribunais, cá está outra vez, já vieram dizer que são ilegais. E por isso é que, quando nós estamos a dizer e fomos fazer esta caravana, e estivemos nas lutas, e estivemos nas iniciativas, e dizemos que não paramos, colegas, nós não podemos parar. Se nós queremos defender a nossa profissão, mas também queremos defender a escola pública, e também queremos defender o ensino de qualidade, e também queremos defender o futuro dos nossos jovens, os professores não podem baixar os braços. Porque se nós baixarmos os braços, nós estamos a ser cúmplices daqueles que querem desvalorizar a nossa profissão. E não baixar os braços é de facto ir à luta. É difícil, é desgastante, às vezes desanima-nos, mas nós não podemos baixar os braços. Nós não podemos gritar da boca para fora, não paramos, não paramos, não paramos, e depois paramos. E depois ficamos parados. E depois ficamos à espera que os dirigentes sindicais e tal vão lá e mandam vir com eles. E vão e mandam vir, mas nós temos que ter a força atrás de nós. Colegas nem imaginam o que é estarmos numa reunião sindical, negocial, e ouvirmos a malta cá fora aí, ministros, escuta, professores estão em luta e a luta continua. O seu ministro fica passado. Porque ele acha que estamos a receber, já é um bem que ele está a fazer, e agora lá fora professores em contestação. E nós temos que lá estar, porque a pressão é que faz alterar algumas coisas. Às vezes há quem diga assim, não conseguimos nada. Colegas, conseguimos. Vá-se pegar no primeiro projeto de concurso que o Ministério apresentou. Diretores a escolher os professores, diretores a colocar os professores dentro do agrupamento a seu bel prazer,
um conselho local de diretores a colocar professores nos novos QZPs a seu bel prazer. Era isso que lá estava, não é? Professores a terem impedidos de se aproximarem da sua residência porque não os deixavam concorrer para além do QZP em que estavam e dos 3 à volta, e limitados a poderem sair dali, ou obrigados, para quem já estava na sua residência, a terem que concorrer para os fora, e foi a luta de cada um de nós, cada um de vós, que fez com que eles tivessem deixado cair isso tudo. Com que eles tivessem que voltar a respeitar a graduação profissional. Com que eles tivessem que voltar a admitir que o regime de concurso não podia ser por escolha dos diretores. Por isso o Sr. Ministro veio dizer, e diz muitas vezes, isto já não corresponde ao que eu defendia, ao regime de concurso que eu pensava. Pois não, a luta das pessoas não deixou. Não ganhámos tudo, pois por isso não estivemos de acordo. Mas as coisas também não se ganham de um dia para o outro. Nós sabemos todos que estamos no tempo da velocidade. E a velocidade de um carregar numa tecla. Nós sabemos que estamos nesse tempo, não é? E até nos esquecemos que quando foi da prova de candidatura andámos 5 anos, mas acabámos com ela. Quando foi dos professores titulares andámos 3 anos, acabámos com ela. Mas hoje não se pensa que andamos um mês, ou um dia, ou uma semana. Nós fazemos uma greve com 90 e tal por cento e amanhã acabou. O ministro até vem com uma bandeira branca na mão. Não vem. Pelo contrário. Quanto mais forte, mais dura for a luta, quanto maior for a expressão dessa luta, mais o ministro vai dizer que não serve. Mas nós sabemos quantas vezes é que a cedência veio no governo a seguir. Nós acabámos com a candidatura ao 8º escalão, já não foi no governo do Roberto Carneiro e do Cavaco, que foi quem criou, já foi no Guterres, e do Marçal Grilo, e do Guilherme de Oliveira Martins. Nós sabemos que ainda foi no governo do Sócrates, é verdade, que acabámos com os titulares, mas que já não foi com a Lourdinhas, nem com o Sócrates com a maioria absoluta, já foi no governo a seguir. Mas porquê? Porque enquanto lá tivemos a maioria absoluta, estivemos sempre em luta. E nós podemos não conseguir acabar com este governo, não era isso que eu queria dizer, com este modelo de concurso, com esta mobilidade por doença, não contar os 6.623 agora, podemos não conseguir, apesar da nossa abertura, para termos aqui um período de faseamento que nos permita, de facto, recuperar o tempo de serviço. E a nossa abertura é completa, mas eles nem respondem. Eles não querem. Porquê? Porque às vezes diz que eles não ligam aos professores. Ligam, colegas. Ligam. O António Costa é primeiro-ministro há 7 anos. Só houve uma vez que o primeiro-ministro António Costa disse: se isso for feito, o meu governo demite-se. Foi quando o Parlamento esteve para contar o tempo de serviço completo aos professores. Ele tem as galambadas, ele tem as galambices, ele tem as vigarices, ele tem os Madinas, ele tem os problemas todos que nós conhecemos, que este governo vai tendo. Mas ele não admite. Quando é que ele disse que se demitia? Quando o Parlamento esteve para contar o tempo de serviço aos professores. Portanto, nós sabemos que o Primeiro-Ministro tem ali um problema hoje também de orgulho, que está com o tempo de serviço. Eu já disse que me demitia e agora vou dar o braço a torcer. Não sabemos se ele vai dar o braço a torcer, mas nós vamos tentar torcer no braço. E, se não for a ele, com certeza que é o seguinte. Mas só há uma forma de nós conseguirmos isso. E o tempo de serviço é decisivo para o futuro dos professores e da sua profissão. Como são decisivas outras condições de trabalho, como é decisiva a questão dos horários, como é decisivo o rejuvenescimento da profissão, o chamar aos jovens, mas o tempo de serviço é decisivo. É decisivo para atrair os jovens e é decisivo para manter os que cá estão. E para ser justo com os que cá estão. Para ser justo com quem trabalhou no tempo da Troika, com o salário cortado, com os subsídios cortados, com as carreiras congeladas e nunca desistiu. Sabia a situação que estávamos a passar. Quem cá esteve no tempo do confinamento e nunca desistiu e andou atrás de cada aluno para que ele não ficasse para trás. E, portanto, também não vamos agora desistir do que é nosso, foi o tempo de serviço que as pessoas cumpriram. E por isso é que nós temos marcado para 6/6/23, reparem, isto é irrepetível. Para o ano temos 6/6, mas já é de 24. No ano passado tínhamos o 6/6, mas ainda era de 22. Isto é irrepetível, isto é emblemático, isto é simbólico na luta dos professores.
Não porque a luta se esgote nos 6 anos, 6 meses e 23 dias, mas porque este número 6 de 6 de 23 pega completamente um dos principais objetivos da nossa luta. E dia 6 de 6 de 23, é já terça-feira, falta menos de uma semana, nós temos que fechar as escolas em greve. Nós temos que estar nas manifestações. Alguns colegas têm dito, eu a greve faço, mas ir para o Porto de manhã ou para Lisboa à tarde, isso é... Não. Essas manifestações têm que ter uma grande expressão. Nós podemos dizer, mas eu já estou um bocado cansado, agora já é final do ano e tal, e agora ter ainda que nos jogar pois, mas é que se essa expressão não for fortíssima na rua e a greve não tiver a dimensão que tem que ter uma greve em 6 de 6 de 23, o Ministério não vai, o Ministro não vai dizer, coitados, eles estão cansados, então, coitados, eles agora também já estamos no fim do ano, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, eles já estão satisfeitos. Eles ficaram bem contentes com esta coisa do acelerador. E eles estão bem satisfeitos, afinal, com o regime de concurso. Vejam lá, que até já são menos. E agora aqui está nas nossas mãos. O 6 de 6 de 23 não pode falhar. É que é aquele dia que não pode... Nós podemos ter alguns dias umas lutas mais fortes, umas lutas mais fracas. 6 de 6 de 23, com o diabo. Se a gente falha nesse dia... É como diz o outro, bem, podemos meter um saco às costas e pôr-nos a andar. Portanto, o 6 de 6 de 23 é um dia único de simbolismo para a luta dos professores. E, portanto, esta greve não pode falhar e as duas manifestações também não. Há transportes, há tudo isso e não há serviços mínimos. Estão a ver? Há provas de aflição, paciência. Ontem não havia greve às provas de aflição no dia das TIC e também não se fizeram uma carrada delas porque os computadores não funcionaram. Porque a net não deu. Porque se bloquearam lá montes de... na plataforma bloqueou uma série de vezes. E havia que começar a dizer, eu estive na minha escola e aqui dizia, aquilo era 20 minutos, estivemos lá quase 2 horas e tal, e mesmo assim não fizeram todos, não sei o quê. Bem, quer dizer, e não havia greve. Dia 6 de 6 de 23 vai haver e não há serviços mínimos. Seja qual for a atividade. Não há desculpas. Pode ser aulas, pode ser componente não letiva, podem ser provas de aflição. 6 de 6 de 23 não há serviços mínimos. O Ministério nem os pediu. Porque como tem estado a perder nos tribunais os serviços mínimos, nem os pediu. Portanto, 6 de 6 de 23, colegas, nós temos que voltar a mostrar que podem nos roubar o tempo de serviço, podem nos roubar o direito a horários de trabalho dignos, podem ir adequados à profissão, podem continuar a querer roubar o direito a uma aposentação em tempo justo e com uma pensão justa de acordo com os descontos que fizerem. Podem continuar a querer roubar a estabilidade a quem ainda é precário. Podem continuar a querer roubar a proteção na doença a quem tem doenças incapacitantes. Mas os professores vão ter que mostrar que a sua dignidade eles não roubam. Porque somos nós que vamos e podemos impedir que nos roubem aquilo que é a dignidade de ser professor. E há um tempo que tem que ser o tempo dos professores. E este tem que ser o tempo dos professores. E a nós, outras gerações tiveram outras responsabilidades, a nós cumpre-nos assumir essa responsabilidade de defender a nossa profissão, porque ao fazê-lo estamos a defender a escola pública, estamos a defender a educação de qualidade. E, portanto, esta luta e este dia 6 de 6 de 23 é determinante para o que possa ser o futuro da própria luta dos professores. O Sr. Ministro anda incomodado. Há dias foi a Bragança, a uma escola lá em Vinhais, e lá estavam os colegas, e vêm à porta a protestar. O Sr. Ministro entrou e disse assim, eu gostava de saber se quando andaram com a sobretaxa de IRS, quando tiveram as carreiras congeladas, também faziam manifestações. Por acaso fazíamos. O Sr. Ministro tem a memória curta. Foi no tempo da requalificação, lembram-se? Havia 5.000 e tal professores que o Crato queria mandar para a requalificação. E nós ganhámos até com uma greve aos exames. Ganhámos essa batalha. E já não foram. Tivemos muitas lutas no tempo da Troika.
Até no tempo dos confinamentos até fomos criticados, porque íamos para a rua fazer manifestações, andávamos a medir as distâncias uns dos outros, andávamos com máscara, andávamos com viseiras, mas nunca saímos da rua, até fomos criticados, mas agora o Sr. Ministro não se lembra. Mas para nós, se o Ministro tem a memória curta ou não tem, isso para nós é indiferente. O Sr. Ministro da Educação não deve estar preocupado se nós andarmos a lutar há 10 anos atrás. Ele tem que estar preocupado é com a luta que as pessoas hoje desenvolvem. Esta é que tem que ser a preocupação deste Ministro. E se ele não é capaz de dar resposta, se ele não é capaz de reverter este caminho de desvalorização, se ele não é capaz de ser Ministro da Educação, tem bom caminho, tem a porta da rua para se pôr a andar. Porque, na verdade, nós precisamos de quem seja capaz de assumir a educação como uma prioridade e os professores como profissionais insubstituíveis numa escola pública de qualidade. E este Ministro não está a ser capaz de o fazer. Houve ainda alguma ilusão, talvez pela incapacidade e a incompetência do anterior, que este agora ia ser diferente, e é no estilo. É no estilo. Depois vamos ver o que fez. Bom, a contestação até já dentro do próprio partido. Aí nas redes sociais, nós, como já se disse, não substitui o trabalho na escola direto com os professores, mas não deixam de ter muita importância. Há dias estava ali a ver, na reunião que o Sr. Ministro anda a fazer dentro da estrutura e com todo o direito do seu partido, o Partido Socialista, já fez em Portimão, em Braga, em Évora, em vários sítios, com muito poucos colegas a participar, mesmo dos que são militantes do Partido Socialista, mas com discursos de grande contestação ao que o Sr. Ministro está a fazer. Portanto, esta não é uma questão de quem é da oposição, de quem é do outro partido ou nem é de partido nenhum. A contestação ao que está a acontecer na educação e aos professores é feita pelos professores. É uma contestação dos profissionais. E nós temos que continuar a fazê-lo. Ou nós vamos deixar como herança aos próximos nossos substitutos, aos novos professores, como herança à escola pública, uma profissão completamente degradada e desvalorizada. E, portanto, colegas, a luta, neste caso, o sindicalismo vai fazer-se lutando. E os sindicatos não são os dirigentes, somos todos. E 6/6/23, se deixamos de passar isto, não há outro dia outra vez. Pelo menos 6/6/23. E nós estamos bem confiantes, como professores que somos todos, que nós saberemos, neste dia, elevar acima de qualquer outro interesse aquele que é o interesse e os direitos de um grupo profissional que exige respeito, consideração e que os seus direitos sejam efetivados. E por isso, aqui estamos para dizer, contam com a FENPROF, contamos com o nosso sindicato, contamos com esta convergência que se constituiu, porque há aí uma pergunta no QIA, porque é que há tantos sindicatos? Bem, mas nós não podemos impedir que assim seja, a lei permite. Havia antes a unicidade, foi criticado porque só havia um sindicato, e não podia ser, a democracia sindical. E os governos acharam que criar uma pulverização sindical era bom, porque dividia os sindicatos. E se uns não quisessem, eles conseguiam sempre um acordo com outros. Era uma forma de dividir os professores. Mas nós conseguimos, e a FENPROF tem feito um trabalho, posso-vos dizer, muito grande para tentar unir as organizações sindicais. E esta unidade tem permitido esta convergência em torno do que é comum em todos nós, defender a profissão. Nós fizemos esta caravana com um lema. Esta é a caravana que nos une, a nós, organizações sindicais. A luta vai ser o que vai unir todos os professores e educadores em defesa da profissão e da escola pública. Obrigado, colegas, por terem ouvido esta... Eu acho que hoje nós precisávamos de ir por aqui e de conversarmos em torno disto, porque, na verdade, hoje também temos que perceber que o sindicalismo faz-se muito na defesa de uma profissão que está
ou estão a tentar aniquilar, pelo menos tal como ela deverá existir e com o estatuto que ela deverá ter. Não é o estatuto acima de outros estatutos, não é uma questão corporativa, como já aqui se disse. É o estatuto profissional de docentes, que tem uma profissão que é específica, que tem características próprias, que é o grupo mais qualificado que existe dentro da função pública, um dos grandes grupos, claro, há outros grupos iguais, ou até mais, mas pequenos grupos, dos grandes grupos, o mais qualificado. Isso não pode significar que, por isso, é mais esquecido ou deixado para trás. Nós temos que continuar a dizer os professores são profissionais com um pé grande e vão lutar por isso mesmo. Obrigado, colegas.